Pai, nós te agradecemos pela tua graça sobre as nossas vidas, que se derramou em adoração, Senhor Pai, nos instantes, ó Deus, que antecederam esse momento de meditação na tua palavra. Todos nós somos, Senhor Pai, homens comuns, não há nada, Senhor Deus, de extraordinário em nenhum daqueles que tu chamou. Somos vasos de barro, como todos os vasos de barro do mundo, Senhor Pai, sem um valor em si mesmo e sem nada, Senhor Pai, que o destaque, Senhor Pai, da grande massa de vasos de barro. Todo o valor, Senhor Pai, Deus, tua palavra diz, está no tesouro que está dentro desses vasos de barro, na beleza desse tesouro, ou seja, na obra perfeita do teu Filho e em tudo que Ele é. Que nós possamos, Senhor Pai, ó Deus, contemplar mais da tua beleza, para que essa beleza em nós, Senhor Pai, fique evidente para o mundo inteiro, Senhor Deus, de que é a beleza de Cristo, Senhor Pai, que é o deleite dos nossos corações, enquanto nós estamos plenamente satisfeitos em sermos vasos de barro, tosco aos olhos, Senhor Pai, do mundo inteiro, e todo o nosso gozo não está em nós mesmos. Toda, Senhor Pai, a nossa identidade, Senhor Pai, não vem da beleza de um vaso, ó Deus, nós o vemos como ele é, meramente um vaso de barro, mas agora, Senhor Pai, esse tesouro precioso está em nós, não durante um tempo efêmero, mas durante toda a eternidade. E então, Senhor Pai, essa é a nossa glória é o teu Filho, a nossa beleza é a beleza do teu Filho, a nossa aceitação é a perfeita aceitação do sacrifício do seu Filho, ó Deus, a nossa alegria em teu coração é a alegria que tu tens em teu Filho. Que nós então possamos olhar para teu Filho nesta noite, pelo poder do teu Espírito, para contemplarmos, Senhor Deus, tua beleza, já que Ele é o resplendor da sua glória. E que possamos, Senhor Pai, ó Deus, deixar a tua palavra como um bisturi, cortar, como normalmente, Senhor Pai, dói e fere quando um bisturi nos corta, mas, ó Deus, nos traz saúde, ó Deus, e é o que nós queremos cada vez mais, para que com um corpo espiritual são, possamos, Senhor Pai, combater o bom combate da fé, não com coisas nos atrapalhando, Senhor Pai, ó Deus, não tropeçando e pisando sobre coisas, mas deixando de lado todo embaraço e todo pecado que de perto nos assedia. A gente corra a corrida que nos está proposta, até chegarmos, Senhor Pai, em casa, conduzidos pela tua mão soberana. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã nós estávamos falando a respeito de uma ressonância magnética espiritual em nossos corações, por causa de um vídeo que eu postei na internet, e falei a respeito disso, falei sobre fé, não é? Sobre notícia, fidúcia, enfim, os aspectos que formam a verdadeira fé, aquilo que forma, aquilo que a Bíblia chama de coração, e como nós devemos guardar o coração. E vimos lá, né, nesse vídeo a respeito de, depois que você tem o resultado do exame, como você deve agir de acordo. E as pessoas pediram, pela quantidade de perguntas que eu deixei lá, se eu podia ampliar de alguma maneira isso, e nós fizemos isso pela manhã. Eu quero continuar fazendo isso agora. Eu disse que há um texto extremamente sondador dos nossos corações, para realmente termos uma visão clara dos nossos corações, uma verdadeira ressonância magnética espiritual dos nossos corações, para termos diagnósticos corretos. Uma oração que está em Mateus 6, 10, que diz: venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu disse que esse é um dos elementos mais sondadores. Nós podemos fazer essa oração, o que eu disse. Nós então olhamos para a profundidade com que essa oração sonda as realidades do nosso coração. Venha a nós o teu reino. Vimos como em Colossenses 1,13 a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas. O império na verdade o ajuntamento de vários reinos que são dominados, não é? E
esse grande poder domina sobre esses vários reinos, o império das trevas, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a questão toda é que quando nós oramos, venha a nós o teu reino, às vezes nós nos distanciamos disso, estamos pensando no reino deste mundo e nos colocamos um pouco de lado, e vimos como na verdade esse é um instrumento sondador do coração. O que é reino? Reino é domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é o Senhor absoluto. Alguém é o Senhor absoluto daquele lugar, daquele país, daquele domínio, daquele campo. E o ponto principal é esse: nossas vidas são moldadas por uma guerra. O reino de Deus ou o reino do eu. Quando eu falo, venha a nós o teu reino, eu estou me insurgindo contra o reino do eu, o reino do ego, contra um reino que tinha suas fronteiras delimitadas pelo Josemar. Quando você ora isso verdadeiramente, se você enxerga qual é o reino que se opõe ao reino de Deus, se você consegue olhar aquilo que diz respeito ao seu coração, e não simplesmente falar sobre reino, venha a nós o teu reino, contra o reino do mundo, das trevas, se distanciando dessa realidade. Então, um jogo eletrônico chamado Civilization, é um jogo já antigo, mas que, como acontece com os jogos que fazem sucesso, vai saindo novas... o jogo vai se desenvolvendo com o tempo e a tecnologia. Ele foi criado em 91, não é? Mas ele agora já está na sexta, enfim, não sei como chama-se a edição, enfim. Mas o objetivo do jogo, né, que faz sucesso, é você elaborar um grande império desde o início, começar lá onde não há tecnologia, né? Na idade da pedra, né? E você ir desenvolvendo um império e desenvolvendo mais do que isso, uma civilização. E o jogo começa então nos tempos antigos, e o jogador vai evoluindo a sua civilização. Você vai descobrindo, por exemplo, a roda. Você vai descobrindo o que? Literatura, energia, matemática, o fogo. Você passa pela era do ferro, do bronze. Você vai desenvolvendo arquitetura. Você vê uma civilização. E assim vai. Assim o jogo vai do lado dos primórdios até o futuro mais tecnológico. E que civilização vai se impor? Que não apenas reino, mas que civilização vai se impor sobre as outras. E o jogador precisa então expandir, ele precisa desenvolver seu império através das eras até o futuro. E o jogador concorre com diversas outras civilizações. A gente sabe que sempre algumas civilizações acabam triunfando sobre outras. O que seria da civilização ocidental se não houvesse os 300 que seguraram o Império Persa? Hoje nós não seríamos quem nós somos. Hoje toda a nossa cultura, como os persas dominariam a Europa e não o Império Greco-Romano se estabeleceria, então toda a história, porque uma outra civilização, uma outra cultura teria se imposto na Europa e, portanto, em todo o Ocidente. E você seria muito mais parecido com o que está os povos no Irã e etc., do que com a civilização ocidental. Então o jogador concorre com diversas outras civilizações, como aconteceu na história, que podem se tornar aliadas ou inimigas na luta contra outras civilizações. Então esse jogo, por exemplo, já está no 6º desenvolvimento e oferece
novas formas à medida que eles vão desenvolvendo, de você interagir com o mundo. E a ideia deles é essa: é você expandir seu império pelo mapa global, avançar sua cultura, competir com outras culturas. Qual cultura vai ganhar? A egípcia? Ou a grega? A romana? Qual vai se impor finalmente? Como é na história? E a ideia toda é se você vai construir civilizações que vão resistir ao tempo. Quando a gente pensa, por exemplo, Nabucodonosor, ele já é da 9ª ou 10ª dinastia daquele império. Mas hoje, como aquela civilização não foi a que dominou, nós conhecemos pouco. Nós até achamos que não teve tantas dinastias assim, não foi um império tão grande, era algo tão imenso, mas que nós perdemos, porque aquela civilização acabou sendo engolida por outra civilização. E nós temos o nosso próprio reinozinho, é o que a Bíblia diz, não é? E nós achamos que nós temos uma capacidade de agirmos como se nós pudéssemos criar uma civilização em torno desse reino, expandir. E pensa como você pode passar horas, não é? E jogando um jogo desse, como se você fosse um criador, o responsável por toda uma civilização, por aculturamento de outras culturas. E você pode imaginar, pessoas que passam muito tempo jogando um jogo assim, mas a verdade é que o desejo de quem está jogando aquele jogo, ou de uma criança que pode estar criando um pequeno reino com Lego, ou com outra coisa mais simples, é que esse desejo continua em nós. O apelo é exatamente esse, não é? Esse desejo está naturalmente em mim e em você, em criar uma civilização em torno do nosso reino. Eu e todos os outros somos construtores de reinos. De alguma maneira, não num jogo eletrônico, mas na vida real, todos estão jogando esse jogo naturalmente. A questão é: o reino de quem nós estamos construindo? Da mesma maneira que nós vimos partes disso de outra forma hoje, a questão aqui não é se você está participando na edificação de um reino. A questão aqui não é se você está ou não lá num civilization real, mas é de que reino você está participando na edificação. Então me deixe levar de volta para o jardim, um jardim antigo, não é? E nesse lugar aparentemente e durante muito tempo imaculado, houve uma conversa tortuosa entre Eva e a serpente, uma serpente, e a serpente estava tentando, na verdade, vender um reino melhor para Eva, uma civilização melhor. Nesse reino, ela teria um trono, ela seria a soberana do seu reino. Esse reino ia girar em torno da vontade dela, dos desejos dela, dos anseios dela, e ia ter que se encaixar no modo dela agir, no seu caráter. Enfim, Satanás disse que estava oferecendo a Eva algo maior e melhor, mas o que ele realmente ofereceu era muito menor, era infinitamente menor do que o reino que ela estava inserida. E desde aquele fatídico dia, a história da vida humana é moldada por reinos em conflito, por um jogo de civilization, não é, contínuo. E o pequeno reino guerreia contra
o grande reino. Ou vários pequenos reinos guerreiam contra um grande reino. O reino deste mundo guerreia contra o reino dos céus, mas o reino desse mundo, esse grande império das trevas, é composto por um monte de reinos querendo se estabelecer, e o reino do homem guerreia contra o reino de Deus, e essa guerra acontece por trás de cada intenção no seu coração, cada pensamento, cada decisão, cada palavra, cada desejo, cada ato em cada coração humano. Isso mostra a você como a oração "venha a nós o seu reino" deve conter uma sabedoria e um conhecimento verdadeiro do que está se pedindo, e necessariamente deve fluir, como eu usei lá no vídeo a metáfora, de uma ressonância magnética profunda dos nossos corações. As ações de todas as pessoas são baseadas na busca pelo sucesso de um desses reinos. Como no jogo, cada um está desenvolvendo a sua cultura e tentando fazer que a sua civilização domine. Essa guerra então é incessante, ela é inevitável, porque ela é travada no campo de nossos corações. Quando estamos falando para Deus, venha a nós o seu reino, estamos pedindo que Ele mude o mundo. Nós sabemos que a guerra dos reinos, que a guerra dos tronos é travada dentro de nós, e que se o mundo inteiro mudasse, a guerra dentro de nós não mudaria, e que não é verdade que é a cultura à nossa volta, é a sociedade que nos fez quem nós somos. Essa guerra então é incessante e inevitável, porque ela é travada no campo dos nossos corações, e não há nenhum assunto da nossa vida onde nossos corações não estejam. Não há nenhum lugar onde eu vou que o meu coração não está e não tenha um interesse. Então, criados para a vida no grande reino, no reino infinitamente maior do que eu mesmo, do que você mesmo, o pecado torce nossa lealdade e nos faz ser completamente dedicados aos pequenos reinos de nossa própria fabricação, os reinos que nós construímos, como alguém Civilization, ou uma criança montando o seu pequeno reinozinho com um Lego, e nós ficamos cegos para as transcendentes glórias do grande reino, e realmente acreditamos que a pequena sombra de glória do nosso pequeno reino se torna melhor a cada dia, de que nós estamos expandindo suas fronteiras, suas influências, sua capacidade, estamos civilizando outros. O problema é que a maioria de nós sequer pensa em termos disso. O problema é que a grande parte de nós, não estou falando nem do mundo, estou falando da igreja, quando ora, venha a nós o teu reino, sequer estão pensando qual é a guerra dos reinos. Nunca foi feita realmente aquela ressonância magnética no coração, no próprio coração. Então você sabe que impensadamente, simplesmente nós levantamos de manhã e vamos trabalhar, ou corremos e aprontamos as crianças para ir para a escola, ou levamos o cachorro para passear, ou lemos rapidamente as notícias na internet, em nossos dispositivos. Você e eu não vivemos com uma sensação imediata de nossas intenções, ou de nossa fidelidade. Nós não percebemos que somos pessoas como quem está jogando Civilization, não percebemos. Nós achamos que só estamos vivendo, crianças na escola, acordar, trabalhar, ir para a escola, e é precisamente desse modo que a gente se mete nos mais profundos problemas da nossa vida, e às vezes passamos a vida inteira na escuridão sobre a realidade dos nossos corações. Portanto, sequer estamos lidando com eles. Portanto, os sermões que ouvimos aos domingos, os livros que lemos, passam por nós como uma enxurrada que depois de passar fica tudo seco, nada muda naquele amontoado de pedras. Sem saber, nós podemos reduzir
cada promessa da palavra de Deus, ou cada promessa das Escrituras, a esperança de que a graça de Deus irá garantir sucesso em nossos pequenos reinos, em nossos pequenos domínios. Mas em vez disso, as promessas da Bíblia são um convite. As promessas da Bíblia são um convite à participação em um reino infinitamente maior, melhor, o reino de Deus. Só quando você tem uma visão clara disso, é que a tua oração faz sentido. Venha a nós o teu reino. E onde você persegue os interesses do reino. De que reino você está perseguindo os interesses, ou perseguiu hoje, ou vai perseguir amanhã? Exatamente no mesmo lugar onde você está tentando perseguir o pequeno reino. Ou seja, você pode buscar os interesses desse grande reino exatamente nas mesmas pequenas coisas onde você busca os interesses do teu reino, do pequeno reino a cada dia. Então, com que parece a vida de um pequeno reino? Do reino de todo mundo que nasceu nesse mundo jogando Civilization. Jesus responde brilhantemente essa pergunta em Mateus 6. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam, roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um centímetro, nós podíamos dizer, uma medida ao curso da sua vida? Um dia a mais, uma hora a mais. Que ansiedade pode te dar mais uma hora de vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Verso 19 ao 34. Então, a vida no pequeno reino é formada por dois pontos de foco. Primeiro, ela é moldada pela busca de tesouros abundantes da terra. A vida do pequeno reino. Verso 19 ao 24. O conceito de tesouro aqui é muito útil para nós. Um tesouro é um bem valioso de qualquer tipo, um bem que realmente nós o temos por valioso. Provavelmente culturas diferentes valorizariam coisas que seriam diferentes. A questão toda é que aquilo é um bem valioso para mim, para o meu coração. Como seres humanos, todos nós somos caçadores de tesouro.
Todos nós somos meio Indiana Jones, né? E a razão pela qual esse ensinamento de Cristo aqui tem um elo de verdade profunda é que cada um de nós, de alguma maneira, é uma pessoa em busca de algum tipo de tesouro. E ele quer desenhar o que é o pequeno reino claustrofóbico do tamanho teu ou meu, e o reino de Deus é esse. Então a razão pela qual esse ensinamento de Cristo tem esse elo é isso. Talvez a coisa de maior valor para você seja o afeto de outra pessoa, como vimos hoje de manhã. Talvez a coisa de maior valor para você seja poder, seja controle. Não é? Você vê que ele está falando aqui sobre a ansiedade como um desejo de controle. Mas ele está dizendo, esse desejo de controle não acrescenta um dia à vida de vocês, mas era o que vocês desejariam, né? Você teria paz se você sentisse que está no controle, que realmente você tem um reino efetivo. Aí você teria paz, supostamente. Quanto mais controle você tiver, mais você tem uma sensação de falsa paz, porque você tem a ideia de que seu pequeno reino está se expandindo para controlar mais coisas. Talvez, então, a coisa de maior valor para você seja poder e controle, ou pode ser que certa possessão, ou um estilo de vida. Então, a experiência dessas coisas pode ser o tesouro que você procura. Talvez seja coisas que não pareçam muito obscuras, como o sucesso dos seus filhos, como a felicidade no seu casamento, e você queria ter controle sobre essas coisas, para que seu reino funcionasse da maneira adequada. Talvez seja o sucesso em longo prazo no ministério, não é? O seu tesouro. As pessoas cada vez mais dizem que os pastores estão deprimidos, os ministérios. Se você está feliz em pregar Cristo e este crucificado, é óbvio que seu ministério nunca vai ser uma frustração. Se ele tem outros propósitos, vai ser. As expectativas que não são expectativas do outro reino são sempre claustrofóbicas e sufocam o coração. Não importa se é filhos, casamento ou ministério. Então, nós todos trabalhamos por um tesouro, Jesus está dizendo nesse capítulo, e a diferença está no tipo de tesouro que nós buscamos. Assumindo que todas as pessoas procuram um tesouro, Cristo, ele adverte contra viver para tesouros que sejam tesouros perecíveis que nos cercam, não importa qual. Ele adverte contra investir todos os dons, talento, tempo, recurso, energia, desejos de sua vida nos tesouros insatisfatórios, que a traça come, que ladrões roubam, que o ferrugem destrói, ou seja, tudo que nos cerca. Nossos próprios corpos estão sendo a uma traça, né, comendo os nossos corpos nesse mundo. Eles não estão melhorando, não é? Ele está falando sobre qualquer coisa. Mas é assustador quanto esses tesouros são magnéticos e poderosos para nós, se estamos naquele pequeno reino. Então, pense como eles são magnéticos e nos atraem de maneira tão grande que, quando eu jamais acordei de manhã, nem você, e pensou, olha, eu quero que o meu trabalho seja o tesouro do meu coração, eu quero que o meu trabalho me dê uma sensação de realização, eu quero que o meu trabalho seja a fonte da minha alegria. Ninguém nunca disse isso, não é? Mas de algum modo ele se tornou. Não acordamos de manhã e falamos, olha, hoje eu vou buscar a minha identidade no dinheiro, eu quero me sentir bem, importante, e eu vou buscar isso no dinheiro. Não, a gente nunca disse isso, não é?
A gente nunca disse, eu quero que essa pessoa seja a fonte determinante da minha vida, identidade e existência. Não falamos isso, não pensamos assim. Eu nunca digo, eu estou decidido a encontrar minha felicidade pessoal em bens materiais. Estou decidido que eu vou encontrar a paz e a alegria em bens materiais. Não, nós nunca dissemos isso. Apesar de nunca ter tomado uma decisão consciente para fazer essas coisas, ou fazer dessas coisas o meu tesouro, os valores materiais dessa terra enlaçam e escravizam e fazem exatamente isso. Então, eu nunca digo, olha, eu vou fazer do poder e do controle a coisa de maior valor na minha vida, em casa, no trabalho, na igreja. Eu vou estar sempre buscando poder e controle, moldar as coisas ao meu reino. Não, a gente não diz isso. Nunca digo, eu vou fazer o sucesso dos meus filhos o tesouro da minha existência, de tal maneira que se eles não fizerem sucesso, eu vou ficar miserável. Não, as pessoas não dizem isso, mas de algum modo isso acontece. De algum modo, essas coisas se tornam a verdade central na qual aquele reino gira. Nesse ensinamento muito importante, Cristo nos convida a meditar, a fazer realmente uma ressonância magnética espiritual dos nossos corações, porque não era algo evidente que, como não é quando você precisa saber alguma coisa no seu corpo e precisa lá da ressonância, algo que você tem que buscar, você tem que querer achar, você tem que mapear. Nesse ensinamento tão importante, Cristo nos convida a meditar sobre como é triste para uma pessoa investir toda a sua vida em tesouros errados. Então ele nos convida a examinar com humildade que tipo de tesouro nós estamos buscando nas manhãs de segunda-feira. Quando estamos botando nossos filhos no colégio, quando estamos indo trabalhar, quando estamos levantando, quando estamos nos exercitando. Não fomos criados para encontrar nossa satisfação em pequenos tesouros terrestres no reino do agora, que tem suas fronteiras delimitadas pelo Josemar, por esse reino. Nós somos criados para procurar um tesouro melhor, ou ao fazê-lo sermos eternamente gratos e satisfeitos. Então pergunte a você mesmo: o que faz do seu dia um bom dia? O que faz você chegar no final do dia e dizer, puxa, o dia hoje foi bom, né? Que dia legal foi hoje? O que faz isso? O que faz no final do dia você chegar de bom humor ou mau humor? O que Jesus está dizendo é o seguinte: não seja superficial. O que faz você chegar no final do dia mal-humorado? Quais são as coisas que tendem a fazer você feliz e satisfeito? E quais são as coisas que tendem, ao não acontecer, te fazerem infeliz? O que dá à sua vida um senso de significado, palavra da moda, autoestima, que te dá um senso de propósito? Quais são as coisas que você busca fielmente e que espera que realmente você consiga elas para se sentir bem? Se eu pudesse assistir um vídeo do seu último ano, ou você pudesse assistir um vídeo do meu último ano inteiro, então, se eu pudesse assistir um ano da sua vida, o último ano, 2022, que tesouro no final, quando chegasse no dia 31 de dezembro, que eu fiz aquela maratona, que tesouro eu chegaria à conclusão de que você buscou durante aquele ano, o último ano? Só de ver o vídeo de janeiro de 2022 a dezembro, se eu só visse você, o filme, o vídeo da sua vida, ou você o meu, que conclusão eu chegaria no final de que tesouro você buscou? O segundo foco da vida no pequeno reino
é a necessidade vinculada à ansiedade. E Jesus trata do versículo 25 ao 34. Cristo diz algo muito, muito, muito radical aqui. Ele diz que você não pode reduzir a sua vida a simplesmente se certificar de que suas necessidades vão ser atendidas. Você não pode diminuir a sua vida a este reino que é roupa, comida, dinheiro. Não pode. Porque certamente esse não é o reino de Deus. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Quando você faz isso, Jesus está dizendo: você está jogando Civilization, você está num reino. Você não pode orar: venha a nós o seu reino. Em seguida ele diz: sua vida é mais importante do que isso. Sua vida não devia ter essas fronteiras desse pequeno reino. É claro, não fomos criados para reduzir a nossa vida ao tamanho das nossas necessidades, ou melhor, o tamanho das necessidades que eu sinto, e que por sentir, eu penso que se elas forem satisfeitas, eu estarei satisfeito; se elas não forem, eu estarei insatisfeito. Esse é o mapa da amargura, da depressão, de qualquer outra coisa no nosso mundo. Há algo de incrivelmente desumanizante em se viver dessa maneira, porque a verdadeira humanidade está vinculada à comunhão com Deus, e a verdadeira comunhão com aqueles que estão em comunhão com Deus. Então eu nunca vou experimentar se os meus olhos virem somente a minha necessidade. Se eu venho ao culto e penso: como é que o culto está sendo para mim? O que a igreja está fazendo por mim? O que de bom está acontecendo comigo na igreja? O que os irmãos estão fazendo de bom para mim? Essa forma de vida é sempre cheia de ansiedade, medo e amargura. Veja, eu nunca serei capaz, eu e ninguém, é o que eu estou dizendo, de controlar todas as coisas que precisam ser controladas. A educação dos meus filhos, a saúde dos meus filhos, a minha carreira, o meu casamento, a minha saúde, a saúde de todo mundo, o problema social à minha volta, a política. Eu nunca vou ser capaz de controlar. Jamais. Para garantir que todas as minhas necessidades sejam satisfeitas, minhas necessidades sentidas. Jamais vou conseguir. Se eu sou um agricultor, eu jamais vou conseguir controlar o tempo. Vai chover amanhã, hein? Eu nunca vou controlar. Eu não controlo os ciclos da chuva. Se eu sou um agricultor, e se eu quiser controlar os ciclos da semeadura, da estação, da chuva, das pragas, são coisas que estão totalmente fora do meu controle. Se eu sou pai, eu jamais vou controlar o coração dos meus filhos. Jamais. Se é esse tipo de coisa que eu queria, ter esse reino onde as coisas são controladas por um Senhor que sou eu, para que eles funcionem. Jesus está dizendo: se eu sou um marido ou esposa, eu não posso controlar o carinho da minha esposa, ou o carinho do meu marido, ou como eles deviam ser doces. Não posso controlar, está fora do meu controle. Se eu sou um trabalhador, eu não posso controlar a economia do país, e é óbvio que a economia do país vai me afetar. Se o país entra em recessão, em depressão, eu sou um trabalhador naquele país. Agora, eu sou um trabalhador, mas eu não controlo a economia do mundo. Se eu sou um amigo, eu não posso controlar a aceitação das outras pessoas. Se eu sou um vizinho, eu não posso controlar as escolhas das pessoas que moram à minha volta. A altura que elas ouvem música, o que elas fazem, o que elas não fazem, se elas têm animais, se elas não têm. Se eu sou um cidadão, eu não posso controlar os poderes que governam o país. Não posso moldá-los como eu gostaria em meu pequeno reino. Enquanto levar
a satisfação de minhas próprias necessidades como foco predominante da minha vida, quando o foco central, porque eu estou num pequeno reino, são as necessidades da minha vida, eu sempre vou lutar com a ansiedade, porque eu estou sempre lutando com um conjunto enorme de coisas que eu não controlo, que vem da constatação, cada dia, quando a ansiedade aumenta, quanto mais eu percebo minha falta de controle. É assim que a ansiedade aumenta. Quanto menos eu sinto controle, mais eu fico ansioso. Se eu tivesse no controle, se Deus falasse, cara, você decide, sua família vai ficar doente algum dia, você decide, você que vai controlar isso. Aí eu pensaria, então agora eu vou ficar tranquilo. Vai ter uma crise econômica na sua vida, uma crise na sua família, você que está no controle disso. O que você decidir vai acontecer. Aí você pensaria, é o seu pequeno reino, era o que você anseia. Mas a outra coisa que acontece aqui é a expansão dinâmica da necessidade. Quando você vive no pequeno reino, Jesus diz, quanto mais eu me concentrar nas minhas necessidades, mais coisas na vida serão agregadas à categoria de necessidade. Eu disse que só queria um marido carinhoso. Assim que ele for carinhoso, eu vou achar que eu tenho outra necessidade. Eu digo que só precisava de um aumento do salário, mas assim que meu salário aumentar, eu vou agregar outra coisa como necessidade. Como eu digo, alguém agora está orando por coisas que você tem e você é infeliz com elas. Quanto mais eu vivo com a satisfação das minhas necessidades, mais o meu foco central de preocupação começam a definir outras coisas como necessidades, e elas vão aumentando. Menos coisas nessas necessidades crescentes eu controlo, e eu tenho esse acúmulo de ansiedade. Se nós prestássemos atenção à forma como jogamos em torno da palavra necessidade, entre aspas, a gente logo vai perceber que muitas coisas que definimos como necessidade definitivamente não são coisas essenciais para as nossas vidas. Não é? Você provavelmente não precisa de uma refeição deliciosa. Não precisa. Você não tem como dizer que isso é uma necessidade, que a comida seja maravilhosa ao seu paladar. Você não necessita de um aumento, ou então você vai morrer de fome. Não. Você provavelmente não precisa de uma casa nova. Você provavelmente não precisa, como questão de vida, do carinho de outra pessoa. Você provavelmente não precisa da posição que você quer na sua empresa, ou do ministério que você quer, supostamente no reino de Deus. Não é uma necessidade. Você provavelmente não precisa defender a sua reputação como você está fazendo. Você provavelmente não precisa do reconhecimento dos seus pares, seja em que nível você está, como uma necessidade. No entanto, quanto mais você se concentrar na sua própria necessidade, mais seus desejos serão batizados como necessidade. Você vai começar a batizar todas as coisas que você quer como necessidade. E você pode viver como na nossa geração, da geração da maior expectativa de vida, da maior tecnologia, e falarem simplesmente que estão todos deprimidos porque estão necessitando de um monte de coisa que não tem. Então, você precisa localizar esse pequeno reino. Se você não fizer isso, você sequer pode entender a oração, venha a nós o teu reino. Você não sabe que o reino que se levanta contra este reino que você ora, é o reino do eu. Você pode ver que junto com a oração venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você vê qual é o reino que está com problema com esse reino. É o reino do querer, é o reino do desejo, do controle.
Quando os fariseus perguntaram quando o reino de Deus viria, Lucas registrou a resposta de Jesus, dizendo assim, Lucas 17, 20 e 21. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Assim como o grande reino de Deus, o pequeno reino também está dentro de nós. É o lugar do maior compromisso do seu coração. Se você não entende isso, mesmo a oração, venha a nós o seu reino, são palavras sem nenhum sentido. Quando você diz santificado seja o seu nome, ou seja, que o teu nome tem o peso maior em todas as coisas. Deus é santificado, o nome dele, nas minhas escolhas, quanto o maior peso naquela escolha foi Deus, e não pessoas, não posições, não dinheiro, não nada que relaciona a isso. Ou seja, ele teve o maior peso, ele teve a glória, o nome dele foi santificado na minha escolha, na minha decisão, no meu anseio, no meu plano, enfim, porque o que tem mais peso tem mais glória, né? Eu já falei, por exemplo, se você está numa calçada e cai uma gota d'água em você, tuf, ela explode. Por quê? Você tem mais peso. A sua glória é maior do que a glória da gota. Glória é peso. Mas agora, se você está andando na calçada e cai um elefante do 10º andar, não sei o que ele vai estar fazendo lá, mas se cai um elefante do 10º andar, ele te esmaga. Por quê? Ele tem mais peso, ele tem mais glória que você. E é porque é um compromisso do coração, porque o reino de Deus, Jesus diz, está dentro de vós, ou não. E o pequeno reino também. E por que então o reino é um compromisso mais profundo do coração? O que acontece? Você leva o reino com você aonde quer que você vá, para qualquer relação que você tenha. Você não pode simplesmente, quando você diz venha a nós o teu reino, você pensando que é o reino do mundo, deixa ele lá fora da sua casa. O reino de você, teu, está em todas as suas relações, porque o maior compromisso do seu coração está onde você estiver, ou o reino de Deus, ou o pequeno reino. Então, se o meu coração é governado pelos tesouros ligado à terra, Jesus diz, a ansiedade vinculada às necessidades desse pequeno reino, minha busca por um tesouro pessoal, minha busca por controle, minha procura por satisfazer minhas necessidades, porque é o meu reino, eu sou o Senhor daquele reino, vão moldar a minha maneira de responder a todas as pessoas, a todas as situações, a tudo. Nós estamos sempre respondendo a um reino, o outro reino. Em meus relacionamentos, então, eu vou trabalhar para encontrar meus tesouros e vou me certificar de que minhas necessidades estão sendo satisfeitas naquele relacionamento. E se não tiver, eu começo a ficar irritado como o Senhor daquele reino, ansioso ou com raiva. No trabalho, eu vou ser um funcionário em busca do tesouro e da satisfação das minhas necessidades. No ministério, eu vou procurar o tesouro de suprir as minhas necessidades pessoais naquilo que eu chamo de ministério. E vou ficar ansioso quando sinto que isso escapa do meu controle, porque o meu reino não é tão poderoso assim. Eu fico com medo de que outras civilizações me aculture de alguma forma, não é? Então o que Deus falou para Pedro, para Jesus, um dia vão levar para onde você não quer ir, ou seja, vão te levar para a morte. Se você estiver nesse grande reino e olhar a sua morte a partir desse grande reino, então tudo será maravilhoso. Mas se você estiver num pequeno reino, a sua morte é horrível. Ser um Marte vai ser a pior coisa que pode acontecer.
Então o foco no tesouro e nas necessidades do pequeno reino vai moldar a maneira como você interage com todo mundo, com a igreja, com o teu trabalho, com o teu casamento, com todas as coisas. E moldará também a forma como eu me sinto a respeito da vida. Se o meu relacionamento com um amigo me dá aquele tesouro de aceitação que eu desejo, então eu vou achar que o relacionamento com ele é agradável e satisfatório. Mas se esse relacionamento não acontecer me dando o que eu acho o tesouro naquilo, então eu vou ficar ansioso, irritado e insatisfeito. Eu só estou manifestando o reino que eu estou levando. Se o meu trabalho proporciona um nível de renda que eu estou convencido, que eu sinto que eu preciso, então eu vou aproveitar esse trabalho, vou ficar motivado, vou investir minha energia. Se eu sinto que aquilo que eu chamo de ministério está dando um nível de satisfação que eu acho que eu devia ter, então eu vou estar motivado, vou investir meu tempo. Mas se isso não acontecer, eu vou me sentir negativo sobre o meu trabalho, ou sobre o meu ministério, e achar que é difícil me dedicar, eu não consigo ter entusiasmo, não consigo estar empolgado, não é? Pelo contrário, acontece o oposto. Se isso não acontecer, eu vou me sentir negativo, eu vou achar difícil, eu não vou poder me dedicar com entusiasmo. O pequeno reino, então, é uma forma de viver que vai moldar a maneira como eu respondo a tudo, tanto as coisas que eu chamo espirituais, quanto as coisas comuns da vida. Tudo que Deus colocou na minha vida, eu vou reagir dependendo do reino em que eu estou, não é? Paulo vai reagir a estar alguns anos em Éfeso pregando, estudando com eles, e vai reagir a anos na cadeia de maneira igual, tão somente por causa do reino, que, como eu disse, você leva para onde você vai. A vida no pequeno reino se transforma na busca incessante de um tesouro e de um foco interminável de necessidades pessoais que eu sinto. Portanto, nós podemos estar aqui todos hoje reunidos, buscando o reino de Deus, ou cada um em seu reino, cheio de insatisfações. Minha necessidade, meu marido, igreja, amigo, trabalho, tudo é uma questão de como essas coisas satisfazem minhas necessidades. Deus, eu infelizmente restrinjo a vida transcendente que foi dada para desfrutar na terra, a vida transcendente que foi criada para um Deus infinito. Eu restrinjo isso ao tamanho dos meus desejos, ao tamanho das minhas necessidades que eu sinto. Esse é o meu pequeno reino que eu estou desenvolvendo no jogo Civilization, e queria que este reino acabasse dominando todo mundo, todas as coisas, e que eu estivesse lá. A igreja me satisfaz, meu casamento é exatamente como eu quero, o meu trabalho, meus filhos, a economia do país, a política, todas as coisas estão subjugadas. É um reino tão limitado que não há espaço para Deus, a não ser que Deus cumpra, e seja uma das coisas que cumpra as necessidades que eu sinto. Senão, eu fico desanimado. Eu já disse isso, a coisa mais estranha é as pessoas falarem assim: um amigo me decepcionou. E daí, por que aconteceu com isso? Eu me esfriei para o evangelho. Não é uma coisa, eu acho a coisa mais absurda que eu já ouvi, e eu já ouvi um monte de vezes. Quer dizer que um amigo imperfeito, pecador, te desanimou, e a tua reação foi abandonar o único amigo perfeito, que nunca decepciona? Qual é a lógica disso? A não ser você estar tão sentado num trono que você não consegue ver o absurdo que é: um pecador me decepcionou e eu abandono o santo que nunca poderia me decepcionar. Qual é a lógica? É a lógica do pequeno reino.
E porque eu fui criado para ser parte de algo grande, um reino muito maior que o tamanho da minha vida, dessa coisa claustrofóbica que é a vida do Josemar, um pequeno reino restrito vai esmagar minha humanidade. Amargura, depressão, medo, ansiedade. É o que você está fazendo. Você fez da sua vida do tamanho da tua vida. Você fez do reino que você está vivendo do teu tamanho, do teu reino e das necessidades. E você pensa então que a vida é comida, é bebida. Então você está ansioso, com medo, porque o seu reino está cercado. Você sente que não tem controle. Por isso que por si só, a vida no reino do eu é uma vida deprimente e depressiva. Claro, eu ainda vou ter meus relacionamentos, meu trabalho, vou frequentar a igreja. Esse que é o grande problema de você estar no seu pequeno reino. Não impede de você ter seu trabalho, seu casamento, estar na igreja, participar do ministério, se envolver em doação e no culto, mas não importa o quanto eu possa parecer relacional e ativo, é tudo sobre mim. O que? Me desagradaram aí, não contribuo mais. Não estou satisfeito. Minha contribuição não agradou o meu reino. Esse é o seu pequeno reino. Você pode estar pregando, você pode estar ajudando, você pode estar casando, você pode estar trabalhando, mas você nunca sai dele, a não ser que venha a nós o teu reino. Esse é o pequeno reino, e apesar de toda a aparência de comunhão que existe na forma como vivo, só há espaço para uma pessoa no seu reino: você. Só há espaço para você nesse reino claustrofóbico. Não há espaço para Deus. Deus pode querer que, em vez de você ir para a Espanha pregar o evangelho, como Paulo tinha em mente, que você vá preso para Roma. Mas não há espaço para isso no seu reino. No reino de Deus há essa transcendência de que o melhor é ir preso para Roma do que ir pregar na Espanha. Mas não há no seu reino. Seja lá quem eu for e o que eu estou fazendo, se as coisas que estou procurando não forem encontradas, será muito difícil eu continuar participando de algo. Eu só consigo participar de algo efetivamente se o que eu estou buscando ali eu encontrar. E se o que eu estou buscando tem a ver com o meu reino, se eu não encontro, eu logo não consigo. O pequeno reino é sempre o reino de um, ainda que ele esteja envolvido com uma igreja, com uma causa, com o mundo de certa forma, mas ele sempre é o reino de um, ainda que ele esteja casado, ainda que ele tenha filhos, é o reino de um. Então, por que o pequeno reino é tão atraente? Se ele é a receita da frustração, da ansiedade e da depressão. Porque é atraente. O pequeno reino é atraente por uma razão principal: porque eu só sou senhor desse reino, porque eu sou o centro desse reino. Um reino enorme, transcendente, mas que outra pessoa está sentada no trono, não me parece atraente para um coração pecador. O pecado fez que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo. Não, pecado não tem uma definição tão terrível como nós gostaríamos. Pecado é Eva estar insatisfeita no paraíso porque tudo não é como ela quer que tudo seja como ela quer. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. Eu já escrevi por aí: por que esperar é difícil? Porque quando a gente espera, parece que tem uma trombeta em nosso reino dizendo: você não está no controle. Não está. Assim, a inércia do pecado está sempre longe dos outros. A inércia do pecado está sempre longe de Deus. E sempre a inércia do pecado está voltada para si mesmo.
Onde estava a inércia do pecado? Estava na árvore do jardim. Estava no engano de Jacó, sempre voltada para si mesmo. Estava no roubo de Acã, da capa babilônica. A inércia do pecado estava na traição de Absalão ao seu pai. Estava no orgulho de Nabucodonosor de ter construído a Babilônia. A inércia do pecado estava na negação de Pedro, na traição de Judas, e ela está lá também, no coração de uma criança que não fala ainda, mas que enrijece o corpo, que fica vermelha. Nós, quando ela crescer um pouco mais e resistir os mais velhos, nós vamos dizer que ela tem uma síndrome. Mesmo na igreja, vão fingir que nós geramos filhos maravilhosos. Eles, se tem uma coisa errada com eles, deve ser alguma síndrome. Se eles não respeitam, se eles não dão atenção, se eles não aceitam ser corrigidos, tudo isso deve ser alguma síndrome. É a inércia do pecado, é o pequeno reino. A inércia do pecado não está só na traição de Absalão, no assassinato de Caim. Está no colega de jardim da infância que provoca o seu colega porque o seu lanche é melhor do que o lanche dele. Está nas relações maliciosas de adolescentes. O pecado nos faz querer tudo da nossa maneira, nossa própria maneira egoísta. O argumento de venda da serpente é sempre poderoso. No jardim ele disse: você pode ter tudo como quiser, isso é um paraíso, mas não é como você quer, não é do seu jeito, não é da sua maneira, e não há nenhuma oferta mais tentadora para o pecador do que essa. Eu já uma vez peguei uma mensagem aqui que eu até botei na internet, nem sei se ela está lá ainda, tantos anos, que eu botei o nome de My Way, porque essa música, ela fala exatamente disso, não é? Ela é a definição certa do pecado, mas ela não está falando como algo ruim. Frank Sinatra, por exemplo, tantos gravaram. Agora o fim está próximo, então eu encaro o último ato. Meu amigo, vou falar claramente, vou expor meu caso, do qual estou certo. Eu vivi uma vida completa. Aí você pensa, viveu para outro reino, não é? Eu viajei por toda e qualquer estrada, e mais, muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Arrependimento eu tenho alguns, mas por outro lado, muito poucos para citar, porque eu fiz o que eu tive que fazer, e continuei fazendo sem isenção. Eu planejei cada passo traçado, cada passo cuidadoso ao longo da trilha, e mais, muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Sim, houve momentos, tenho certeza, que você soube, quando eu dei um passo maior do que a minha perna. Mas apesar das dificuldades, quando havia dúvida, eu acabava com a dúvida. Enfrentei tudo isso e continuei de pé, porque eu fiz do meu jeito. Eu amei, eu ri, eu chorei, eu tive conquistas, minha parte de perdas. E agora, enquanto as lágrimas diminuem, eu acho tudo isso tão divertido, e pensar que eu fiz tudo aquilo, e posso dizer, não de uma maneira tímida ou envergonhada, não eu, porque eu fiz do meu jeito. Pois o que é um homem, e o que ele tem, senão a si mesmo? Então, ele não tem nada se ele não tem a si mesmo. Ele não tem nada para dizer, as coisas que ele sente de verdade, que necessita, e não as palavras de alguém diante de qual ele se ajoelha. As lembranças mostram, eu tomei muitos golpes, mas eu fiz do meu jeito. Eu fiz do meu jeito. Em algum lugar, no fundo dos nossos corações pecaminosos, isso é o que todos nós secretamente desejamos, que tudo fosse do nosso jeito. Cada detalhe nesse culto, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa carreira, cada detalhe do nosso jeito. E enquanto não for assim, nós sentimos que nosso reino está perdendo. Enquanto formos assim, orar, venha a nós o teu reino, é quase um deboche para Deus.
E foi disso que o Redentor veio nos salvar. Ele veio nos libertar do império das trevas, de um reino que é o reino do nosso eu. Ele veio para nos erguer do confinamento apertado de nossos pequenos e diminutos reinos que nós estamos tentando expandir todo dia no jogo Civilization da vida. Nós podemos utilizar os princípios da sabedoria, as promessas graciosas do Evangelho, contanto que isso funcione para o meu pequeno reino. Senão eu vou ficar num culto emburrado, porque alguma coisa não foi do meu jeito. Você não pode exprimir o estilo de vida da grande visão do reino de Deus no confinamento do seu pequeno reino. Você não pode pegar o reino de Deus e espremer como uma fruta, esmagar e enfiar até ele caber dentro desse pequeno reino. Você realmente tem que ser levado a ver que você foi feito para um reino muito maior, que não é o seu. Então você pode orar de verdade: venha a nós o teu reino. E esse reino não vai ocupar outro lugar, como Jesus disse: o reino está dentro de vós, ou não está. Lembre-se do Pai e vendo grande, não é? Paulo preso, nossas perdas, o que ele podia encontrar como perdas ministeriais. Os dois reinos não só estavam em conflito, não é? O grande problema é que nós confundimos os dois reinos. Muitas vezes nós falamos que estamos buscando o reino de Deus quando estamos buscando o nosso. Nós colocamos eles na igreja, nós colocamos eles em ministérios, nós colocamos eles em desejos falsamente espirituais. Isso torna tudo pior, não é? Porque aí nós pensamos que estamos fazendo a grande obra do grande reino, quando eu estava o tempo todo trabalhando para o pequeno reino. E toda a minha empolgação no suposto reino de Deus depende de como está indo o meu pequeno reino. Então a virada dramática em Mateus 6 só acontece no final da passagem, no penúltimo verso, quando Jesus fala sobre ansiedade, sobre o que você está buscando, o seu tesouro. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois busca o seu reino. Não, e depois tudo que é necessário será acrescentado a você, certamente não decidido por você que era necessário. A palavra mais, porque ele vem falando sobre todas essas coisas, depois ele, mais, é um convite a uma maneira totalmente nova de viver, a você pela primeira vez poder orar de verdade: venha a nós o teu reino, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Qual é o combustível que alimenta a maneira antiga? O velho caminho impulsionado por tesouros ligados à terra. Jesus disse: enquanto o seu coração estiver nos tesouros da terra, você vai estar no reino do eu. E o seu senso de necessidade vai ser sempre sendo redefinido. E seu senso de não controlar tudo vai sempre aumentar a sua ansiedade. O velho caminho impulsionado por esquecer o Pai, esquecer o venha a nós o teu reino, e o seu compromisso inabalável de fornecer tudo o que é necessário. Ele disse: o Pai sabe do que vocês necessitam. Focalizar o eu enquanto consistentemente esquecemos do Pai jamais resultou em algo bom, a não ser medo, ansiedade, proximidade com a morte, depressão e todas as coisas. Não em um homem, mas em todos. O novo modo é impulsionado por um foco sobre as glórias transcendentes dos propósitos do grande reino de Deus. Propósitos nunca confinados a uma pessoa. Propósitos que vão dizer para Josué: Josué, Moisés morreu, meu reino não. Quando Moisés morreu, Josué, nada de mim morreu. O meu reino não está sob ameaça. Assim como fui com Moisés, eu serei com você. O meu reino não estava confinado dentro
das muralhas que você imagina que Moisés era. Esses propósitos duraram por toda a história, começaram antes da fundação do mundo, não são sobre Josemar, eles nunca podem ser espremidos e restritos ao pequeno reino chamado Josemar, não podem. O novo modo também é impulsionado por uma admissão diária e sincera de fraqueza, juntamente com um descanso alegre na provisão de quem está realmente no trono. Aqui está a essência do nosso convite. Eu estou na metade do que eu pensei falar hoje, mas eu posso continuar falando sobre isso durante bem mais vezes, não é? Aqui está a essência do nosso convite. Você e eu podemos levantar de manhã com a nossa calma alegria pela provisão amorosa do nosso Pai Celestial, enquanto nos encantamos com o fato de que fomos incluídos num plano transcendente e eterno, infinitamente maior do que nós mesmos, e que não é um acidente termos nascido no ano que nascemos, na cidade que nascemos, na família que nascemos, e estarmos enfrentando as coisas que estamos enfrentando. Há glórias para serem apreciadas que você nunca experimentará nos confins do reino do do reino do eu, do reino do ego. E porque quando a gente diz que alguém, alegria indizível e cheia de glória, é porque essas alegrias indizíveis e cheias de glória não são contempladas no reino do Eles estavam sob severa aflição, perdas, cadeias e morte. Se eles estivessem confinados ao reino do é óbvio que não teria alegria indizível e cheia de glória, porque essas alegrias não podiam ser confinadas naquele pequeno reino. Você foi criado e chamado para viver nesse grande reino, e sempre que você vive nos limites estreitos de um pequeno reino, do eu, cercado pelas muralhas tuas e das necessidades sentidas, a pergunta que vai sempre chegar é: que tipo de tesouro estão ligados às necessidades vinculadas às ansiedades em nossas vidas e que tendem a controlar a nossa vida? Então, numa ressonância magnética do nosso coração, essas verdades são reveladas. Sem elas, nós sequer podemos ser abençoados pelos sermões que ouvimos. Nós nem sabemos sobre o que realmente eles estão dizendo. Sequer podemos orar com verdade: venha a nós o teu reino. Nós nem pensamos no que é o reino de Deus e qual é o reino que se opõe realmente a esse reino que nós estamos chamando para si. Então eu comecei falando sobre um jogo, Civilization. E civilização é um tipo de cultura ou sociedade desenvolvida em determinado tempo e lugar. E o ponto principal: você e eu estamos sempre sendo civilizados ou querendo civilizar outros, impor nossa cultura. Enquanto nós tivermos um reino, será assim. Você vai estar tentando me civilizar ao seu reino, às regras do seu reino, aos projetos do seu reino. E sempre que eu não estiver me encaixando na civilização que você criou, eu vou ser um problema para você. E você, se não está se encaixando na civilização do reino que eu criei, vai ser um problema. Porque a civilização persa quer dominar a civilização grega, e a civilização grega quer dominar a persa, e aqui ganhar, logo aquela outra civilização vai ser engolida pela cultura da outra. E esse é o próximo passo. E é sobre isso que nós vamos falar da próxima vez. Como, quando eu estou num pequeno reino, eu estou sempre tentando civilizar os outros reinos, e cada vez mais distante do verdadeiro reino, cada vez mais claustrofóbico, com mais medo, com mais ansiedade, com mais amargura, à medida que eu percebo que meu reino não tem o controle que eu
ansiava que ele tivesse, para que as minhas necessidades sentidas pudessem estar de acordo com o Senhor desse reino. Portanto, você vê que se nós não entendermos mais profundamente o que Salomão está dizendo quando diz: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, todas as relações. O reino de alguém está em tudo que ele faz, ou o reino maior, ou o reino menor. Nessa grande passagem, Jesus dá todas as ferramentas para nós compreendermos qual é o reino, e para que no fim você não simplesmente finja não ver as ferramentas, ele põe esse mais: mas buscai primeiro o reino de Deus, entendendo que não é o reino do mundo, do inferno, que se opõe em você ao reino de Deus. É o reino do eu. E que sempre que eu oro, venha a nós o seu reino, eu na mesma hora completo: seja feita a tua vontade. E a alegria dessa segunda sentença necessariamente tem que vir de eu estar no reino de Deus, porque ela não pode ser feliz se eu estiver no pequeno reino, porque a coisa que eu mais temo é que a vontade de Deus não seja a minha vontade, e eu fico então ansioso mesmo com a ideia da vontade de Deus, uma vontade que eu não posso controlar, para apertar dentro das paredes pequenas do meu reino. Então, nós precisamos conhecer nossos corações, nós temos as ferramentas, mas como eu disse, e nós vamos encerrar, porque a segunda parte eu não posso falar hoje, depois que a gente faz uma ressonância magnética do coração ou do nosso corpo e descobre um tumor, uma doença, a ressonância magnética não cura aquela doença. Ou nós, de maneira efetiva, vamos tentar extirpar o tumor, ou o fato de termos uma ressonância, olharmos para ela e ver: é esse o problema mesmo, olha só, isso aqui, essa úlcera, esse tumor, essa doença, esse entupimento. Olhar para esse diagnóstico não faz nada por nós. Portanto, esse próprio sondar, essa própria ressonância magnética do nosso coração não é a cura, não é a cura. Mas eu não posso atacar aquilo que eu nunca vi, aquilo que eu não percebi. Portanto, a minha oração: venha a nós o teu reino, é totalmente inócua, sem sentido, porque eu sequer percebi qual é o mal que se opõe ao reino de Deus. Portanto, eu não tenho um diagnóstico, não vejo o pequeno reino, portanto eu não sei que reino deve ser tirado, para que o reino de Deus realmente esteja não fora, mas dentro de mim. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar.